Fala pessoal, bom dia, aqui é o Bruno Pelizzetti, estamos com mais um requerimento de aposentadoria. O ano é 2024 e sempre surgem aquelas dúvidas, será que já chegou a hora de me aposentar? Então se você é mulher está fazendo 62 anos e se você é homem está fazendo 65 anos, está na hora sim de fazer seu requerimento de aposentadoria por idade. E hoje eu vou te mostrar exatamente como se faz esse processo. E já adiantando, não adianta você requerer antes de fechar a idade. Então você pode fazer no dia do seu aniversário, que eu garanto para você que vai ser melhor, vai ser mais eficaz. Se você cair no robô do INSS, ele já vai identificar a sua idade, porque se você pede antes, ele vai para uma análise manual, uma análise humana, e você pode ter seu benefício indeferido ou alterado para a data do seu aniversário. Então, em resumo, no dia do seu aniversário ou depois. Senão você pode sofrer algum tipo de transtorno com a análise do INSS. Então, vamos lá para o nosso requerimento. Eu já estou aqui no site do meu INSS, relembrando para vocês a importância de ter a senha do meu INSS, a senha do gov.br, na verdade, que é o centralizador dos serviços públicos. Aqui embaixo você tem sim a opção de fazer serviços sem senha. Eu vou falar um pouquinho sobre esses serviços, mas é importante você ter o teu cadastro no GovBR. Por quê? Porque ele é feito com reconhecimento facial hoje. Então, se você ficar numa situação difícil, se você tiver algum problema de saúde, ninguém vai conseguir fazer esse cadastro para você. Então, é importante deixar ele 100% em dia, senão você pode ter muito transtorno. Então vamos lá, vamos entrar no GovBR aqui no meu INSS. Entrando aqui no meu INSS, recomendo sempre usar o Google Chrome. Ele é melhor do que o Firefox, um pouco mais responsivo, então parece que ele funciona melhor. E aí no nosso caso aqui, eu não vou nem olhar esses pedidos aqui, eu vou direto aqui no menu de texto e vou digitar aqui o que eu quero, que é a aposentadoria por idade. Então colocamos aqui aposentadoria, aí você procura essa aqui, idade urbana. E teve algumas mudanças sim, pessoal, tá? Eu já vou apresentar para vocês as mudanças que teve desde o requerimento de 2023 até o requerimento atual. Então, a primeira coisa, aquele bom e velho cadastro, né? Atualização cadastral. A gente verifica se está tudo correto. É interessante sempre estar o mais correto possível, tá? Pode ter até um endereço secundário se você tiver dificuldades com correios aqui. Isso aqui é importante para você receber as informações do INSS sem nenhum transtorno. Nenhum dado atualizado, deseja continuar, beleza, continuamos. Dados atualizados, seguimos em frente. Então aqui a gente vai trabalhar com a aposentadoria por idade urbana. Aí ele já passa as regras que você pode ou não ter direito. 60 anos e 6 meses são aquelas regras de transição, tá? Por isso que eu te falei aqui que precisa fechar os 62 anos. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com um requerimento de uma mulher. Então o INSS nem apresenta aqui a outra regra. Fala um pouco aqui sobre a digitalização, né? Formato PDF, colorido. Antes até tinha outros formatos, né? Na outro vídeo que eu fiz tinha outros formatos. Qualidade, então se atentar aí no momento que você for fazer o escaneamento, a digitalização dos seus documentos. Não pode exceder 5 megas. O tamanho dos arquivos anexados não pode exceder 50 megas em todo o seu requerimento. Novamente, o que pegava aqui e ainda continua pegando é às vezes a carteira de trabalho, que você precisa digitalizar ela 100%, todas as folhas, independente de estarem com anotações ou não. Essa também foi uma dúvida bastante comentada no outro vídeo. Então seguimos aqui para o requerimento agora de fato. Ele pede mais uma atualização cadastral. Vamos seguir em frente. E aí aqui tem aquela opção, novamente, a simulação da aposentadoria. E a gente pode verificar quais as regras eu tenho direito, os valores. Cuidado que muitas vezes essas regras, essas informações não são corretas. Essa aqui é apenas uma simulação. De fato, você só vai saber o valor da sua aposentadoria com um cálculo específico, um cálculo bem trabalhado, são regras bem complexas, tá, pessoal? Cuidado com isso daí. Então, fechou aqui, vamos para a aposentadoria por idade urbana. E eu já tinha conferido as regras de cálculo, aqui tá tudo certo, ela vai receber só o salário mínimo, então tá bem tranquilo. Então, vamos lá. Bastante requerimento, né? Bastante confirmação, então é um pouco chatinho, sabe, esse requerimento. Ele é fácil, mas é um pouquinho chato. E aí, uma das primeiras perguntas, possui trabalho em outro país, no exterior? Não, nesse caso aqui a minha cliente não tinha trabalho no exterior. E aqui novamente mais dados de cadastro.
Vou colocar aqui o meu celular e um telefone fixo somente para o vídeo, né? E deseja acompanhar o procedimento pelo meu INSS Central 135 e-mail. Com certeza é importante você atualizar o seu e-mail também e ficar atento. Se você não usa o seu e-mail, se você tem só aquele e-mail que você abriu ali para fazer aquela conta Google quando comprou o celular, é melhor não colocar, tá, pessoal? Porque às vezes pode passar uma informação. Então vamos colocar aqui o e-mail. Notificações pelo WhatsApp. Essa aqui é nova, essa aqui eu ainda não tinha visto. Essa aqui mudou, em 2023 não tinha essa opção. Eu vou colocar que sim, só para a gente saber como é que vai ser esse procedimento do WhatsApp. E depois eu conto para vocês. Esse aqui é uma aposentadoria real, uma cliente que precisou desse benefício e dessa ajuda aqui do escritório. Receber notificações do banco ou instituição financeira sobre o seu primeiro pagamento. Essa aqui era uma reclamação bem comum também, pessoal, que tinha. E não tinha essa opção aqui de você selecionar entre sim e não. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabia que o nosso cliente estava aposentado, ou o cliente não sabia que estava aposentado, mas o banco já sabia, já caía no call center ligações todo momento, diversos bancos oferecendo empréstimos consignados, sendo que a pessoa não tinha feito nenhum recebimento ainda. Então, antes da pessoa saber, talvez até do INSS saber, a pessoa já recebia essas ligações oferecendo serviços de empréstimo consignado. E a reclamação foi tanta que chegaram a esse patamar aqui de você ter que selecionar a passagem de informações para as instituições financeiras. E parece que está funcionando. Eu já tive relatos aqui de clientes que mencionaram que não tiveram essas ligações. Então, parece que deu certo. Então, a gente vai colocar não. E eu sempre recomendo não pegar empréstimo consignado, a menos que seja uma questão de vida ou morte. Caso não possua os requisitos do benefício na data de hoje, autoriza o INSS a alterar a data do pedido para atender as condições para o benefício. Nossa, isso aqui é complexo, mas eu vou explicar bem facilmente. Então, se por acaso tiver lá alguma coisinha que você não pagou, algum mês que não contribuiu, você não fechou lá os 15 anos, ficou 14 anos e 11 meses, por exemplo, você autoriza o INSS a mudar a data do requerimento para quando você fechou as regras. Então, isso também acontece lá, igual eu falei no começo, se você fizer o pedido antes do seu aniversário, daí eles mudam a data do pedido para o seu aniversário. Eu gosto de colocar que sim, porque isso você pode resolver situações graves, sabe, pessoal? Então, você consegue solucionar questões assim que podem levar a não chega talvez um indeferimento, mas perder aí meses ou até anos de aposentadoria por conta de uma bobagem às vezes, sabe? Um recolhimento em atraso, uma regularização que faltou. Então, é bom colocar. Possui aposentadoria ou pensão no regime próprio de previdência social. Isso são para servidores públicos que já possuem aposentadorias ou pensões. Nesse caso, não. E aí aqui, pessoal, a hora da digitalização. Falei para vocês as regras principais, tá? De digitalizar as carteiras, o tamanho dos arquivos. Então, documento de identificação do interessado, RG, CPF, carteira de motorista, a carteira de trabalho, que é um pouco complicada. Se você extraviou as carteiras, tem que avisar. Se você teve 2, 3 carteiras, tem que digitalizar todas as páginas. É um negócio um pouquinho chato, mas é tranquilo, tá, pessoal? Exercício de atividade militar, quem serviu o exército consegue reconhecer esse tempo para aposentadoria. Comprovantes de contribuição no GPS, se for necessário, se não tiver no CNIS. Autodeclaração de segurado especial / trabalhador rural, esse para quem trabalhou no sítio, não é o caso. Igualmente, índios do FUNAI, tem que ter uma declaração lá do FUNAI. Comprovante de atividade rural, que aqui complementa a autodeclaração. Declaração de recebimento ou aposentadoria em outro regime da Previdência, que é aquilo que eu falei aqui no começo, que esse não. Se você precisar, coloca sim. Termo de representação da entidade conveniada, se for o caso, isso aqui mais para advogados, pessoas que estão fazendo requerimentos aí em favor de outras pessoas, por exemplo, sindicatos também tem essa situação. E outros documentos, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o pedido básico. Eu vou colocar em avançar aqui para a gente acompanhar as próximas etapas. E aqui, pessoal, chegou a hora daquela conferência final, conferência dos vínculos previdenciários, conferência dos vínculos de trabalho, para você finalizar esse requerimento. Então, você vai ter essa página aqui e vai ter todos os recolhimentos. Nesse caso aqui, a minha cliente ela começou a contribuir em 2010 e fechou aqui em 2024, tá? O período
necessário. E aqui uma novidade, ó, pessoal. Aqui ele fala sobre as informações sobre aposentadoria especial. Então, bem interessante. Você vai clicar aqui, quero informar períodos que trabalhei com exposição a agentes prejudiciais à saúde. Clique somente nos períodos que deseja alterar. Então, você vê aqui, por exemplo, aqui ela está como empregado, né? E não tem nenhum campo a mais para preencher. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui, vamos dizer que você trabalhou como enfermeira, frentista, enfim, qualquer atividade especial. Você vai ver aqui que vai abrir também um outro campo. E aí ele começa aqui como período comum. Você vem aqui e seleciona atividades especial. Então, bem legal, ficou bem interessante isso aqui. Eu acho que vai facilitar, tá, na hora de fazer os pedidos do INSS analisar com mais rapidez isso aqui. Então, tudo que é formulário mais específico é melhor para automatizar também o trabalho do INSS. Então, vamos avançar, já está tudo certo. E aí chega aqui a hora do simulador de aposentadoria. Aqui está dando um erro, tá? Mas já está previsto. É um erro que o INSS não estava computando aqui períodos que estão na carteira de trabalho dela, mas não foram recolhidos, tá? Essas empresas se extinguiram. Então, é uma questão que eu demonstrei aí por outras formas, por outros documentos, a prestação de serviço para fechar os 15 anos. Então, exatamente 2 anos que ela trabalhou e não tinha anotação, quer dizer, tinha anotação, mas não tinha contribuição. Mas nesse caso, a gente consegue reverter isso. E aí eu vou avançar até finalizar aqui. Aí para finalizar, novamente, a gente escolhe a casinha do INSS, a gente escolhe a agência, na verdade ela já veio escolhida aqui, que vai fazer a análise desse benefício. A gente avança e escolhe também o órgão bancário. E aqui, finalizando, conseguimos finalizar o processo. E aqui a gente está na última tela, então a gente vai finalizar o requerimento e avançar aqui, ele já vai gerar o protocolo e já vai gerar comprovante do protocolo e tudo mais, e já vai para o sistema do INSS. Mas nesse caso aqui eu não vou finalizar, porque ainda tem algumas pendências aqui para resolver. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estamos à disposição. Fique atento aí às novidades. Sempre é importante fazer o requerimento com muita calma, cuidado com as inconsistências. Em último caso, vamos para a briga, vamos buscar o direito e provar que você tem razão, assim como a minha cliente. Valeu, pessoal. Um abraço.